Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre esta viagem deliciosa que foi a Volta ao Mundo em 80 Dias, nossa leitura coletiva do membros aqui do canal de maio, e foi realmente assim muito gostoso. A gente precisava de um livro mais leve depois de ter lido Coração das Trevas, né? Então esse daqui foi o livro perfeito para o mês de maio e eu amei, o pessoal lá do membros também amou, então a gente vai conversar sobre ele hoje. Essa leitura aqui já acabou, mas se você quiser entrar no membros, agora a gente está lendo As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Ainda não teve nem a primeira live, se eu não me engano, quando esse vídeo aqui for ao ar, então dá super tempo de você entrar logo no início, assim, para ler As Vinhas da Ira com a gente. Como é um livro maiorzinho e eu gosto de cronogramas bem suaves para você conseguir ler outras coisas e fazer outras coisas da sua vida, não ficar só por conta daquela leitura ali, eu não gosto de cronograma apertado, então a gente vai ler As Vinhas da Ira entre os meses de junho agora e julho, tá? Então tá bem leve, vem ler esse livro com a gente no Membros, tá bom? Já que eu já fiz esse convite, eu quero fazer um outro convite, na verdade, dois outros convites para vocês. O primeiro é da aula aberta que vai rolar aqui no canal no dia 21 de junho, vai ser numa quarta-feira, sobre Ana Karenina e Madame Bovary. Eu vou traçar um paralelo entre essas duas histórias, vou mostrar as similaridades e as diferenças entre essas histórias e vamos conversar sobre essas duas tragédias anunciadas, que é o título dessa aula aberta, né? Emma e Ana, duas tragédias anunciadas. Inclusive no vídeo passado eu acho que eu falei o nome errado, eu falei Ana e Emma, na verdade Emma e Ana, duas tragédias anunciadas, mas enfim, né, a ordem dos fatores não altera o produto aqui nesse caso, e a gente vai conversar sobre esses dois livros numa aula aqui ao vivo no canal, e aí tem um porém, tá? A aula é aberta, gratuita, para quem quiser assistir, vai rolar no dia 21 de junho às 8 horas da noite. Mas quem não é membro do clube, não é membro do canal, quem não é aluno do Clube MSL, não vai poder assistir depois gravado, tá? Você só vai poder assistir ao vivo. Depois vai ficar disponível só pro pessoal lá do Clube MSL, tá joia? Então, se você não é do clube, a sua oportunidade de assistir é ao vivo ou... Aí vem o segundo convite, entrando no Clube MSL, porque eu vou abrir vagas agora para o Clube de 2023. Vai ser a última turma do Clube de 2023, depois só em 2024, aí são outros livros, né? É um outro clube diferente. Então, se você quiser ler esses livros que a gente está lendo em 23, junto com a gente, estudando, se aprofundando nesses livros, porque o Clube MSL é diferente do Membros. No Membros aqui do canal a gente só faz as leituras coletivas, conversa sobre elas e tal. No Clube MSL não, a gente tem a parte de leitura coletiva, a gente faz reuniões pelo Google Meet, mas a gente também se aprofunda, estuda mesmo as obras que a gente lê, tem documentários sobre os autores, é uma coisa bem mais, é uma experiência mesmo literária, igual eu gosto de falar. E você vai ter a oportunidade de entrar se você quiser. Eu vou abrir as vagas no dia 6 de julho, tá? Mês que vem. E antes de abrir as vagas, eu vou transmitir aqui pelo canal uma série que vai ser gratuita, você vai poder assistir independente de ser ou não do clube. A série se chama Criadores e Criaturas, então eu quero te convidar também para assistir essa série aqui no canal, que vai ao ar nos dias 4, 5 e 6 de julho, tá bom? 4, 5 e 6 de julho vai ao ar uma série em 3 episódios, onde eu vou mostrar como a vida de 4 grandes autores da literatura mundial se relaciona com a sua obra. Vai ser muito legal, eu mal posso esperar para liberar essa série aqui para vocês. E aí, para que você participe, tenha todas as informações certinho, é importante que você se inscreva, a série é gratuita, mas é importante que você se inscreva no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, retomando, olha, o primeiro é a aula aberta de Emma, de Madame Bovary e Ana Karenina. Essa é só você chegar aqui no dia 21 de junho e participar ao vivo da aula, não precisa se inscrever nem nada. E a série que vai rolar no início do mês que vem, dias 4, 5 e 6 de julho, que aí sim, Criadores e Criaturas, você precisa se inscrever aqui para ficar informado de tudo que vai rolar na série.
Tá joia? Convites feitos, né? Agora vamos conversar aqui sobre esse livrinho delicioso. Então, A Volta ao Mundo em 80 Dias foi publicado, na verdade, em 1873 pelo francês Jules Verne, que a gente considera aí como o pai da ficção científica. Ele também foi responsável por algumas premonições nos livros dele. Então, por exemplo, ele descreveu um submarino antes mesmo dos submarinos existirem. Ele descreveu o quê? Uma viagem tripulada à Lua também, antes disso acontecer. A arma, o taser de hoje em dia, ele descreveu num dos livros dele, não sei se foi, acho que foi 20 mil léguas submarinas, ele descreve uma arma capaz de lançar eletricidade, que é o taser, né, que a gente tem hoje. Também ele descreve isso muito antes dele ser inventado. Enfim, então ele tem essa fama aí dos livros dele trazerem premonições. E são sempre livros com muita aventura e que tem uma moral ali por trás, né? Não uma moral assim que vai ser esfregada na sua cara, tipo a literatura vitoriana, que esfrega a moral assim na sua cara. Aqui, nos livros do Jules Verne, não. É uma moral disfarçada, mas que tem sim por trás daquelas aventuras ali, tem algumas coisas para você refletir para sua vida aí. O que é ótimo, né, gente? Eu, pelo menos, adoro isso nos livros. E aqui, em A Volta ao Mundo em 80 Dias, o que a gente vai ter? A gente tem o Phileas Fogg, que é o protagonista da história. Ele é um homem rico, excêntrico e pacato. Ele é excêntrico e pacato ao mesmo tempo, né? Ele tem uma rotina muito regrada, ele é extremamente metódico, tanto que logo no início aqui da narrativa ele vai mandar embora um empregado dele porque ele esquentou a água 2 graus acima ou abaixo do que ele pediu, uma coisa assim, uma diferença de 2 graus na água, e ele demite o empregado dele por conta disso. E aí ele tá esperando o novo empregado chegar, o novo empregado vai chegar, que é o Passepartout, né? É o novo empregado, ele é um francês, e aí ele vai continuar vivendo a rotina dele normal, que é basicamente acordar, fazer as coisas dele ali em casa, depois ele vai para um clube, onde ele lê os jornais, onde ele conversa com os outros cavalheiros ali londrinos, que ele mora em Londres, e ele joga whist, que é o que ele mais gosta de fazer, jogar whist com esses companheiros, esses cavalheiros amigos dele aí, né? E aí, nesse dia, ele recebe esse novo empregado dele, e aí ele vai lá no dia seguinte pro clube, normalmente. Chega lá, ele lê um jornal que tem uma notícia de um outro homem, né, um outro cavalheiro, ter roubado um banco, na verdade, ter furtado um banco. E aí até na narrativa fala que os bancos não tinham tanta segurança, porque era tudo muito, assim, na confiança, sabe? Então ele até narra aqui que no banco, por exemplo, se aparecia um diamante, uma pedra preciosa, eles iam passando de mão em mão e depois a pedra voltava para o lugar, ninguém roubava. Até que um dia chega um homem lá e pega, acho que 50 mil libras. Pega um dinheirão assim do banco e foge com esse dinheiro, né? O dinheiro não é devolvido. Então o Phileas lê essa notícia ali, e os cavalheiros ali do clube também leem essa notícia ali, e eles começam a conversar sobre essa notícia. E eles vão falar assim, um dos cavalheiros lá: ah, mas não vai encontrar esse cara nunca mais, porque ele fugiu e o mundo é muito grande. E aí o Phileas vai falar assim: não, o mundo não é mais tão grande assim. E aí eles vão questionar: ah, mas como assim? O mundo diminuiu? E aí o Phileas vai explicar que não, que hoje em dia na época que a história se passa, né, lá no século XIX, se eu não me engano, né? Ou já é? Não, é no século XIX. Essa história foi escrita em 1873. Então ele vai falar assim que é porque hoje em dia já tem muitas formas da gente ir mais rápido para os lugares, né? A gente já tem trens, por exemplo, navios. Então a gente é como se tivesse encurtado as distâncias. E aí eles vão entrar no papo de que daria para dar a volta ao mundo em 80 dias, né? O Phileas vai entrar com esse papo aí, os outros cavaleiros vão duvidar disso, e aí ele vai fazer a famigerada aposta de que ele vai apostar toda a sua fortuna de que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, ele vai partir nessa viagem junto com o Passepartout, que é o novo empregado dele ali, nessa viagem tentando dar a volta ao mundo em 80 dias para não perder toda a sua fortuna.
Vale também falar que o Passepartout é um cara... Passepartout já é uma brincadeira com essa coisa em francês do passa por tudo, sabe? Ele já aconteceu tudo na vida dele e agora ele busca sossego. Então ele fica sabendo de um lord inglês que tá querendo um empregado e que ele é um cara super pacato e ele fala assim, é ali que eu vou, porque agora eu quero sossegar. Então ele vai procurar esse emprego com o Phileas justamente porque ele quer sossegar, né? Mal sabe ele que ele vai ter que partir numa viagem louca aí em torno do mundo todo. Então eles vão partir nessa viagem e é isso que a gente vai acompanhar aqui na história. E é claro que toda história de aventura que se preze tem que ter um antagonista para dificultar o caminho do protagonista, né? Aqui, tudo bem que já tem as dificuldades da viagem, né? Ela pode se atrasar por algum motivo, o Phileas vai depender de trem, de navio, então algo pode acontecer ali e gerar dificuldades mesmo na viagem, mas também vai ter esse antagonista aqui, que no caso é o Fix, que é um detetive que vai ser incumbido de ficar ali num porto observando as pessoas para ver se alguém se encaixa na descrição daquele cara lá que roubou o banco, e o Fix vê o Phileas e decide que o Phileas é o cara que roubou o banco. Então ele vai pedir um mandado de prisão, mas esse mandado vai demorar a chegar até ele. Então, enquanto isso, para não perder o Phileas de vista, o Fix vai começar a perseguir o Phileas mundo afora e vai criar ali algumas dificuldades também para esse protagonista, né? Então ainda tem esse ingrediente aí a mais na história, né? São todos personagens muito carismáticos e inclusive o Fix também, que a gente fica com raiva dele em alguns momentos assim, mas também é carismático. Vai ter uma outra personagem que vai entrar na história num determinado momento, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, que se chama Alda, que também é uma personagem carismática. E a história vai girar em torno desses quatro, assim, né? A aventura mesmo vai acontecer com esses quatro. O Phileas, o Passepartout, a Alda e o Fix. É uma história que ela é mirabolante, tá, gente? E a gente tem que saber exigir de cada livro o que cada livro pode dar, o que cada livro quer dar. Isso daqui é uma história mirabolante. Então, terão sim algumas facilitações de enredo, né? Que não seriam admissíveis, por exemplo, em Crime e Castigo, que é um outro tipo de história. Não seriam admissíveis em Ana Karenina, que é um outro tipo de história, tá? Mas aqui a gente pode admitir essas facilitações de enredo, sim, porque é para ser uma história leve, divertida e mirabolante de fato, tá? Então, essas facilitações de enredo aqui não me incomodam nem um pouco, espero que não incomode você também. Apesar de ser um livro muito fluido, muito fácil, divertido, a famosa leitura de entretenimento, né? Não é um livro superficial, tá, gente? Ele é um livro que ele traz algumas pitadas de reflexão, como eu falei, é costume do Jules Verne fazer isso nos livros dele, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui algumas críticas a algumas culturas diferentes aqui da do protagonista, que no caso ele é londrino, né? O Verne é francês, mas o protagonista aqui é londrino. E de acordo com que ele vai viajando no mundo, ele vai percebendo algumas coisas que ele olha com um olhar crítico mesmo, né? Então, por exemplo, quando ele passa pela Índia, ele vai criticar ali alguns costumes bastante cruéis, né? Eu não quero entrar em detalhes para não ficar revelando coisas da narrativa. Eu sei que tem gente que não liga para spoiler, mas tem gente que liga, então eu prefiro respeitar todo mundo, né? E quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele vai colocar um tom assim de uma valorização extrema do dinheiro, de uma certa irresponsabilidade do povo americano. E isso tudo, gente, lembrando que são críticas aqui do livro, tá? Não tô falando que são minhas críticas. Aí você é livre para concordar ou discordar do autor sempre, independente se é desse ou de qualquer outro, tá? Mas tem essas pitadas, assim, de crítica aqui na narrativa. Tem também questões mais reflexivas, né? Então, por exemplo, a gente pode tirar daqui a questão de em quem você confia, né? A importância da gente criar laços de confiança verdadeiros mesmo, a importância de nós sermos pessoas decentes e confiáveis também, né? E a maior de todas as reflexões, eu acho que tem aqui no livro, que até o livro termina de uma forma assim que eu achei incrível, né? Muito
propondo de fato essa reflexão pra gente, que é sobre o fato de o que você tem na vida não importa. O que importa é quem você tem na vida, né? E ao longo aqui da narrativa a gente vai vendo que o Phileas, que é um homem muito rico, né? Ele vai conseguindo comprar soluções ao longo do caminho, né? Então ele vai propor essa reflexão sobre as coisas que o dinheiro pode comprar, inclusive pessoas, e as coisas que o dinheiro não pode comprar, que são as coisas que realmente vão importar no final das contas, né? Que são os sentimentos e as relações verdadeiras. Então eu acho que a forma como e sem demonizar o dinheiro, tá, gente? Ele não demoniza o dinheiro aqui em momento nenhum. Ele só mostra o lugar de cada coisa, que cada coisa deveria ocupar na nossa vida e que as pessoas são mais importantes do que o dinheiro, né? Isso, eu pelo menos concordo com isso, né? Então ele vai colocar isso de uma forma muito singela, ali muito nas entrelinhas, como eu falei, sem ficar querendo dar lição de moral pra ninguém. É muito gostoso de ler e de perceber que a gente está refletindo essas pequenas coisas aqui ao longo de uma narrativa que aparentemente é muito descompromissada, sabe? Mas que ela nos propõe essas pequenas reflexões. Enfim, esse livro aqui é a prova de que uma leitura simples pode ser uma leitura de muita qualidade, é o caso, é divertida, é gostoso de ler. A galera lá do Membros ficou assim, teve umas meninas que ficaram apaixonadas pelo Phileas. Eu confesso que eu gostei muito do Phileas também, a gente fica meio... Ele não é um personagem plano, sabe? A gente fica um pouco em dúvida das intenções dele. Ele é o ladrão mesmo, ele não é o ladrão, ele é frio demais, ou é só o jeito dele, mas ele também demonstra amor do jeito dele. A gente fica se questionando sobre esse personagem. O Passepartout é muito divertido. Então, assim, é um livro leve, que traz pequenas reflexões e que também é muito bem escrito, um livro de muita qualidade. Eu espero que vocês deem uma chance a ele se vocês ainda não leram, tá bom? Espero também que tenham gostado aqui dessa singela resenha, que deve ter ficado pequena, porque não tem tanta coisa assim pra falar sobre esse livro. Só recomendar mesmo que vocês leiam. Um beijo e até o próximo vídeo.